Estudo sobre os últimos tempos, sétima parte, a volta de Jesus. A Escritura nos avisa sobre os acontecimentos que vai anteceder a vinda do nosso Senhor. De fato, a vinda de Jesus Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Lemos na segunda carta de Paulo a Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí nós estudamos já na parte precedente quem é este homem que vai se colocar no lugar de Deus, querendo ser Deus, ou seja, colocando o homem no centro do universo, humanismo e iluminismo. Então, como Jesus profetizou em 70 depois de Cristo, depois do seu nascimento, o exército romano de Tito cercou Jerusalém, e do templo não restou pedra sobre pedra. Você não acha interessante que de novo volta este número, esse valor de 70 anos depois de Cristo. Então, se nós aprendemos que Jesus cumpriu tudo na cruz, no 33 depois de Cristo nascer, se ele terminou todo o seu ministério no 33 depois de Cristo, e, ou seja, ungiu com o seu sangue o lugar santíssimo, a gente sabe, todo mundo sabe que não tem mais valor o sacrifício que Israel fazia todos os anos, uma vez por ano. Então, porque Deus deixou até os 70 depois de Cristo, ou seja, 37 anos a mais depois que Jesus morreu na cruz, porque Deus deixou o povo de Israel continuar esse sacrifício até os 70 depois de Cristo. Ou seja, não poderia Deus já derrubar no mesmo dia que Jesus padeceu na cruz, derrubar o templo? Também esses 70 anos tem um simbolismo incrível que nós vamos entender daqui a pouco, juntando com outros simbolismos sempre relacionados a este valor de 70 anos. Então, vamos voltando no assunto do templo que foi destruído pelo romano. Nós temos em Roma, na Itália, temos a Stele de Tito, chamada este grande baixo-relievo, onde a gente encontra literalmente os utensílios que foram roubados pelo romano. E como se fosse uma fotografia em 3D dos romanos, se inculpando de ter derrubado e roubado dentro do templo de Jerusalém, o templo de Deus. É incrível como nós temos a prova também evidente, sempre em 3D, de como era o candelabro, que era feito de 40 kg de ouro, só em uma única peça. Não é incrível, meus queridos? Então, os romanos foram responsáveis, testemunho de este acontecimento, também da ressurreição de Cristo. Não é incrível que Deus usou próprio os seus inimigos para manifestar ao mundo que Jesus Cristo é o Filho dele, e também sobre o acontecimento do templo que foi derrubado. Hoje, então, não tem mais templo em Jerusalém. Esta é a visão do alto daquele que um tempo era uma caserna militar dos romanos. Aqui não era o templo, não. Muitos acham que aqui um templo era o lugar onde um templo tinha o templo de Salomão, mas esse não é o lugar certo. E hoje em dia tem duas mosqueias chamadas, uma o Domo da Rocha e outra a Alasca, a mosqueia de Alasca.
Como você pode ver embaixo, aqui do lado esquerdo, tem o Western Wall, ou seja, o muro das lamentações, onde Israel se encontra nesse lugar bem pequeno, chorando. Imagina, o povo que tem um relacionamento mais importante e com mais tempo com Deus, não tem um templo para adorar o seu Deus. Tudo é de Deus, porque se hoje em dia Israel vai construir o templo, imediatamente vai cumprir de novo o sacrifício do Antigo Testamento. É por isso que Deus derrubou aquele templo no 70 depois Cristo, para avisar o povo de Israel, dizendo: esta geração, que o valor é de 70 anos, não vai repetir, não. No capítulo 11 do livro da Revelação, o Senhor provavelmente nos indica aonde vai ser reconstruído o templo. E foi-me dado uma carne semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, seu altar, e os que nele adoram. Por que precisa medir este templo? Porque provavelmente vai ser reconstruído. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão nas cidades santas por 42 meses. Então, deixar fora, ou seja, não medir os átrios que estão de fora, significa que eles não vai ser reconstruído como ele é, porque vai ser dado nas nações. Isso significa o quê? Que provavelmente o novo templo não vai ter o átrio de fora, que eram de 54 metros cada um deles, e se encontravam no lado norte e no lado sul do templo mesmo. Nós vemos tudo isso no capítulo 27 do livro do Êxodo. Interessante que, observando a carta de Jerusalém do alto, aonde provavelmente vai ser construído o templo, no lado norte, no lado sul, nós encontramos próprio as duas mosqueias que nós vemos pouco antes. Então, se a gente derruba o muro do pranto, o muro das lamentações, encontramos próprio um corredor entre as duas mosqueias que cabe exatamente o templo sem o átrio. Assim não vai ter guerra nenhuma contra os árabes para poder reconstruir o templo integralmente com os átrios. Então, provavelmente o anticristo vai encontrar uma solução para deste jeito para ter um equilíbrio neste lugar incrível. Mapa tem uma prova porque o povo de Israel não pode reconstruir um templo em Jerusalém. Porque desde a fundação do novo Estado de Israel, que aconteceu 14 de maio de 1948, Jerusalém tornou-se uma zona internacional, a cidade. Ou seja, não foi destinada como capital, como era antigamente, há cerca de 2000 anos atrás, que foi sempre capital do Estado de Israel. Mas desde o 14 de maio de 1948 foi Tel Aviv a capital do Estado de Israel. Jerusalém tornou-se uma cidade internacional. E por isso Israel não poderia mexer literalmente nesse território. Mas 8 de dezembro de 2017, Donald Trump, o outro presidente, não é Truman, mas é Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel. Esta decisão que ele queria que acontecesse, de passar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, até o fim do seu mandato, que deveria ser o 2021. Ele declarou que eu queria que Israel recebesse de volta Jerusalém como capital. Com esta afirmação, o presidente Donald Trump acendeu um fogo, uma guerra incrível espiritual. Porque o inimigo sabe que quando o templo vai ser reconstruído, Jesus volta. Então, antes de acontecer tudo isso, Israel precisa de ter de volta Jerusalém como capital para disponibilizar no próprio território a reconstrução do templo. O inimigo sabe disso e tentou de tudo, está tentando de tudo para impedir esse processo, porque ele sabe que o seu fim está chegando. Então, só 5 dias depois dessa declaração do presidente Donald Trump, Erdogan, o presidente da Turquia,
inicia uma revolta islâmica contra Israel. Então está iniciando uma guerra espiritual, mesmo que seja política, mas é espiritual. Porque a gente vai entender agora que está do lado de Deus e que está contra. Porque quem quer que Jesus volte, quer que Jerusalém torne a ser capital do Estado de Israel, porque Israel pode reconstruir o templo. O inimigo que não quer está trabalhando do exército do mal. Então, este Erdogan, que está revoltado contra estas palavras do presidente Donald Trump, está trabalhando claramente contra. Então, está trabalhando no exército do mal. Vamos a ler. 3 de dezembro de 2017. Turquia, Israel, Palestina. A cúpula foi convocada a pedido de Ankara, com o presidente do momento, para responder com uma mensagem forte à decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e ordenar a transferência da embaixada. Ele reuniu 57 países muçulmanos para tentar impedir este processo. Quem é este Erdogan? Erdogan é o presidente da Turquia, que tem como símbolo a lua. A Turquia é um país, é uma nação muçulmana, politicamente e religiosamente falando. E a Turquia também é o país onde se encontra 7 igrejas do Apocalipse. É um lugar incrível, onde Deus colocou seus pés para mandar as cartas para todo mundo, próprio em um lugar incrível. Ou seja, como relata próprio na terceira carta, João, na terceira carta de Pérgamo, fala assim: eu conheço a tua obra e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Então a Turquia é o lugar onde Satanás habita. Isto é incrível, esta revelação, porque sabemos que aqui é o centro, esse país, do muçulmano do mundo, onde Satanás colocou o seu lugar e onde um dia ele vai voltar, porque é a sua morada, onde ele tem o seu trono. Mas isto vamos ver daqui a pouco. Alguém pode dizer que isto é uma palavra exagerada, mas vamos estudar mais um pouquinho quem é este Erdogan. O plano de Erdogan, um exército do Islã para destruir Israel e depois. Observe a palavra dele. A intenção do presidente turco Erdogan é que 57 membros do Estado muçulmano criam um exército do islamismo conjunto para sitiar e atacar Israel. O número de soldados em serviço ativo nesse país é pelo menos de 5.206.000. A Turquia está ativamente buscando a renovando aliança com países muçulmanos no Oriente Médio e na África. Aquele que hoje acredita que são os donos de Jerusalém, amanhã nem mesmo encontrarão uma árvore para se esconder atrás. Essas são as palavras desse homem, presidente da Turquia. Em 9 de outubro de 2019, a Turquia iniciou a Operação Primavera de Paz, observe o nome, atacando a Síria. Por que isso é muito importante? Do nada, esse homem, Erdogan, ataca a Síria. Porque a Síria confina com Israel. Como pode ver desta cartinha, desta planta aqui, carta geográfica. Tá vendo como as coisas estão se aproximando? Que o desejo desse homem do mal é atacar Israel. Todo mundo, em março desse ano, saiu esse jornal online do ISIS, que a gente sabe são terroristas, mas atrás dele tem próprio os muçulmanos e atrás dele tem o Satanás mesmo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, nesse jornal online, eles explicam como cortar a cabeça do ser humano. Porque para ele, que não é como eles, muçulmano, segundo a Sharia, o livro dele, o Alcorão,
é infiel e precisa ser morto e degolado. Isto está acontecendo em todo o mundo. Esse jornal está sendo divulgada, essa notícia, para todo muçulmano, que se estão espalhando em todo canto da terra. A Europa está sendo invadida, literalmente, pelo muçulmano. Se a gente não tem um discernimento espiritual, nunca vai entender tudo isso. Da Revelação, no capítulo 20, lemos: E vi tronos assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em sua testa e em suas mãos, e viveram e reinaram como Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando do povo de Deus e todo aquele que não vai colocar o microchip na sua mão ou na sua cabeça, que vai passar por esse processo infeliz depois do arrebatamento da igreja. Quando o Espírito Santo não está mais aqui, a igreja não está mais aqui, e o povo vai padecer por causa desse terrível ISIS, o inimigo Satanás vai se manifestar, tendo ele pouco tempo, 3 anos e meio, mas ele vai a matar através próprio deste processo degolar todo aquele que no final dos tempos vai acreditar em Cristo. Mas isto não vai acontecer com a igreja, porque a igreja de Cristo, que aqui acreditou em Cristo, que está acreditando em Cristo, vai ser arrebatado antes desse acontecimento. Graças a Deus. Depois que a gente esclareceu parcialmente o que é esse homem Erdogan e onde se esconde o inimigo, vamos voltar nesta guerra que começou 8 de dezembro de 2017, que começou Donald Trump, esta guerra espiritual. E o 21 de dezembro, então, pouco mais de 13 dias após esse acontecimento, a ONU se reúne extraordinariamente para votar e rejeitar, literalmente, Jerusalém como capital de Israel. Imagine, 120 outros países votaram contra, incluindo a Itália. E 9 deles se manifestaram a favor e 35 se abstiveram. Isso significa o quê? Como a palavra de Deus nos relata, o mundo está nas mãos do maligno. Ou seja, esses países que votaram contra essa decisão não querem que o templo seja reconstruído. Então, eles estão trabalhando no exército do mal. Então, o 5 de fevereiro de 2018, ou seja, há cerca de 2 meses depois dessa decisão de Donald Trump, o Papa com Erdogan fala sobre Jerusalém. Se encontram esses dois homens para falar após a decisão do presidente Donald Trump de transferir a embaixada americana de Tel Aviv para a Cidade Santa. Uma jogada criticada tanto por Francisco quanto por Erdogan e outros líderes do Oriente Médio. Pergunta retórica: segundo a sua opinião, esse homem que se chama de Papa, que ele é o bispo, a besta de cor escarlate que nos encontramos no estudo passados, não conhece a escritura, ou seja, não sabe que o templo, quando vai ser reconstruído, Jesus volta. Se ele é um servo de Deus, deveria ir trabalhar como pedreiro em Jerusalém para ajudar a reconstrução do templo, não se aliar com esse homem que é o chefe do mal no mundo para impedir esse processo que ninguém pode impedir. Porque a palavra de Deus vai se cumprir no tempo que Deus estabeleceu. Então, cada um pode tirar a própria conclusão sobre este exército do mal, se esse homem faz parte ou menos desse exército. Esse homem, Francisco, fez uma união com o Islã, que é próprio o povo filisteus, o Islã. A serpente que está no peito de Israel. O inimigo pior que Israel tem, porque atrás do Islã tem Satanás.
Então, a união entre estas duas religiões já nos relata sobre a verdadeira face deste homem e dessas religiões. Observe que como ele está lendo o Alcorão, que ele nem conhece, porque é em árabe, provavelmente ele está mostrando esse homem, está mostrando para Francisco como a gente vai cortar a cabeça dos infiéis e ele nem sabe o que está lendo, porque no Alcorão está escrito próprio tudo isso. Então, segundo a sua opinião, esses dois homens que estão orando, quem está orando? Qual é o Deus dele? Trump se enraivou porque ele viu todo mundo revoltado contra essa decisão dele. Até o Papa. Então disse, eu não vou nem esperar o 2021, mas o 14 de maio de 2018, neste ano, eu vou passar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isto é um dia incrível, porque é o dia aquele que o 70º aniversário da independência de Israel é celebrado, conquistado em 1948, no qual o presidente americano Henry Truman reconheceu esse Estado. Então, a distância de 70 anos, no mesmo dia, o 14 de maio, o outro presidente, que não é Truman, mas é Donald Trump, reconhece Jerusalém como capital do Estado de Israel. Não é incrível que encontramos novamente estes 70 anos no mesmo dia, nem um dia antes, nem um dia após. Isso significa que está se cumprindo uma profecia incrível que Jesus mesmo relatou, que vamos estudar daqui a pouco. Tem um valor incrível este número. E como esperado, profetizado, o 14 de maio de 2018, depois de 70 anos, Jerusalém está de volta para ser capital do Estado israelita. Naquele dia, todo mundo árabe, todo mundo foi revoltado contra. Foram mais de 300 mortos, mais de 3.000 baleados, porque os filisteus atacaram literalmente Jerusalém para tentar de impedir e que fosse esta manifestação se cumprisse, mas não poderia nada contra o poder de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Cerimônia da sede diplomática nos Estados Unidos da América, que coincide com o 70º aniversário do estabelecimento do Estado de Israel. Donald Trump, nossa maior esperança é pela paz. A gente sabe, segundo a Escritura, que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando próprio do arrebatamento dos fins dos tempos. Curiosidade, Donald Trump tornou-se presidente dos Estados Unidos da América quando ele tinha 70 anos, 7 meses e 7 dias. Nada é por acaso. Trump. Dentro de 3 meses, o plano de paz entre Israel e os palestinos. Isso aconteceu 26 de setembro de 2018. Trump prometeu durante a campanha eleitoral o acordo do século e confirmou que pretende ter sucesso dentro do seu mandato, que termina em janeiro de 2021. Adia o acordo do século. Adia para 2019 a apresentação do plano de paz entre Israel e Palestina. Está sempre adiantando. Vamos ver onde a gente está chegando. Março deste ano, 2019, o plano de paz dos Estados Unidos e Kushner. O acordo do século para fechar o conflito do Oriente Médio é um grande plano de investimento. O gênero de Donald Trump está trabalhando no Deal of Century. Observe a palavra desse homem. O primeiro é a liberdade. O primeiro ponto desse plano de paz. Queremos garantir às pessoas a liberdade de ter oportunidade, liberdade de religião, liberdade de culto, independentemente da fé. Do que está falando aqui? Quem não tem liberdade naquele lugar é somente Israel, porque não tem o seu templo. Então, o 15 de abril de 2019, a Europa se colocou no lugar dizendo que vai ser ela
que vai escrever o pacto de paz entre Israel e os palestinos, tirando fora do assunto Donald Trump. Escreveram um documento nas Nações Unidas que fala assim: nesse documento, os signatários rejeitaram o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Oriente Médio, a instar a Europa a agir. Vai ser ela que vai escrever este plano de paz. O papel único da Europa como ponto de referência para uma ordem mundial baseada em regras. Então, Donald Trump não é ele que vai escrever esse plano de paz. Porque os Estados Unidos não pode ser mais mediadores do processo de paz, tendo definitivamente se aliado a Israel. E também isto é profético. Porque Donald Trump não é o anticristo, que se chama Emmanuel Macron, é o anticristo. E é ele que firmará aliança com muitos por uma semana. Este é o pacto de paz. Então, ele foi elegido presidente da França o 14 de maio de 2017. O 14 de maio é um dia profético, em qual a gente estudou pouco antes que Israel recebeu de volta um país, a Terra Prometida. É o 14 de maio de 2018 recebeu de volta Jerusalém como capital do seu próprio estado, depois de milhares de anos. Isto é tudo profético, a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Esse homem está trabalhando de dia e de noite para conseguir tudo isso. Aprendemos definitivamente que a construção do templo é próxima. Emmanuel Macron está trabalhando nesse sentido, no processo de paz que vai incluir a reconstrução do templo. Então estamos chegando no tempos mais importante pela eternidade, ou seja, a volta de Jesus. Nesse estudo entendemos que o capítulo 12 do livro da Revelação é próprio a história da igreja. E vamos ver agora quando essa igreja vai ser arrebatada. Vamos começar do início do capítulo 12, que relata da mulher e do dragão, que nós estudamos que a mulher é Israel. E tem uma lua debaixo dos pés que nós estudamos também que esta lua são filisteus, ou seja, os muçulmanos. As 12 estrelas que tem na cabeça são as 12 tribos de Judá. E ela estava grávida de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo que nasceu da tribo de Judá. Outros versículos, sempre no capítulo 12, que tem outro sinal no céu, que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando a luz, ela a luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Essa é a história da igreja e a história claramente do Satanás, que a gente estudou claramente quem ele é e onde se esconde. Está escondido. Então chegamos num ponto incrível da história da igreja. Do versículo 7 até o 9, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este momento
Nós encontramos literalmente no livro de Daniel, no capítulo 29, versículo 27. Se lembra que nós estudamos. E ele firmará aliança com o mundo por uma semana, que é o anticristo. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, fará cessar o sacrifício e a oblação. E o que acontece? Depois 3 anos e meio do início da tribulação, observe, e sob as asas das abominações virá o assolador. Este é o mesmo acontecimento que nós lemos pouco antes no versículo 7 e 9 do livro da Revelação. Isto é, nos ensina a palavra de Deus sem nenhuma interpretação que o arrebatamento da igreja vai ser no meio da tribulação. Vamos agora ler o versículo de número 10 do capítulo de número 12 do livro da Revelação. Houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força é o reino do nosso Deus, é o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos o céu e vós que nele habita. Meus irmãos, este é o momento mais glorioso pela humanidade, o momento do arrebatamento da igreja. Digo-vos, naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, meus irmãos, Deus vai cumprir a sua palavra diante do nosso olho. A gente não sabe o dia, mas precisamos estar pronto em qualquer momento, porque a igreja vai ser arrebatada logo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com arado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Nós observamos aqui que ao toque da trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Encontrar outras confirmações para não ter dúvida nenhuma, em cima de tudo, nenhuma interpretação. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Observe. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e não seremos transformados. Outra confirmação. A sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, sempre a sétima, a última. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mais uma, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Resumindo, nós estudamos que este pacto de paz é uma aliança de 7 anos, que são exatamente os 7 anos da tribulação, os últimos 7 anos antes da vinda de Jesus, a segunda vinda dele. E no meio desta tribulação,
quando vai ser tocada a sétima trombeta, porque na primeira parte, como a gente estudou, vai ter 7 trombetas tocadas. Na segunda parte da tribulação, vai ter 7 taças da ira de Deus. Então, mais claro do que esse é difícil encontrar. E sobre a taça da abominação virá o assolador no meio da semana. E vai acontecer também outra prova, nós temos, sem nenhuma interpretação desse acontecimento. As duas testemunhas, que a gente estudou um pouquinho sobre ele. Eu darei poder às minhas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, 3 anos e meio, há cerca de 3 anos e meio. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará. Tá vendo? Que é próprio a besta que sobe do abismo. Ou seja, Satanás vai possuir literalmente o corpo de uma pessoa, porque vai ser lançado na terra e ele, o primeiro acontecimento que ele vai fazer, vai matar as duas testemunhas. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus próprios corpos mortos. Aqui está já profetizada a televisão. Chega ao ponto que podemos descobrir quem são esses 3 homens do capítulo 16 do livro da Revelação, que são possuídos, vai ser possuído por espírito demoníaco. O primeiro é o falso profeta, que o bispo de Roma, Bergoglio. O segundo é o anticristo, Emmanuel Macron. E o terceiro, o Satanás mesmo, vai possuir o presidente da Turquia, Erdogan, nação muçulmana, que está dominando no Oriente Médio os países muçulmanos contra Israel. Lendo após sempre no capítulo 12, versículo 12 do livro da Revelação, entendemos outras duas coisas muito importantes. Por isso, alegrai-vos, o céu e vós que nele habitais. Ai do que habita na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dará à luz o filho homem. Observe agora, sabendo que ele já tem pouco tempo, ou seja, ele vai ter só 3 anos e meio de tempo para fazer o mal nesta terra. E ele vai perseguir a mulher que dará à luz o filho homem. Quem é a mulher que dará à luz o filho homem, senão Israel? Claramente que está falando de Israel, que por isso tem uma distinção. Ele não vai perseguir a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo já está arrebatada no céu. Agora, sem nenhuma interpretação, a gente entendeu claramente os tempos do arrebatamento direitinho, sem dúvida nenhuma. Em cima de tudo, vou repetir, sem nenhuma interpretação. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, o seu lugar, onde é sustentada por tempos, e tempos a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente está na Europa, fora da vista da serpente, do outro lado do mar, do oceano, onde vai ser nutrida por tempos dos tempos e na metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, a segunda parte da tribulação. Então, a mulher que é Israel, que vai se tornar a igreja dos últimos tempos, vai passar do outro lado do mar. Como? Através de aviões, para que voassem com a grande águia. A águia é o símbolo dos Estados Unidos da América, também a gente pode entender que é um avião. Então, Israel vai ter 30 dias de tempo, que vamos estudar mais para frente, para escapar literalmente após o arrebatamento da igreja, de escapar da própria terra para os Estados Unidos da América. Vamos agora estudar só a primeira taça da ira de Deus que vai ser derramada na terra. Fala assim a palavra do Senhor. Os 7 anjos com 7 taças cheias das últimas pragas. E viu
outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta, da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, de que estavam juntos ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. João, na ilha de Patmos, 93 depois Cristo, viu literalmente a gente, a igreja de Cristo, tocar a harpa, mentre os anjos começaram a derramar a ira de Deus em cima da terra. A primeira taça foi lançada. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga mau e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Vamos dizer que quem coloca o chip na mão, na cabeça, nunca vai ver Deus, está escrito no livro da Revelação. E não vai ter um uso como ele quer desse chip, porque o primeiro sinal da ira de Deus, da taça derramada, depois do arrebatamento da igreja, quando todo mundo vai ter, que não acredita em Cristo, vai ter plantado esse chip na mão, na cabeça, esse chip vai explodir literalmente, causando uma chaga maligna. A gente sabe que esse microchip tem uma bateria ao lítio que, se explode, literalmente causa uma chaga maligna. Tudo isso já estava previsto na palavra de Deus desse chip 2000 anos atrás. Em relação ao chip, eu digo que vai ser implementado, que vai voltar obrigatório no mundo inteiro. Jesus não deixou uma palavra incrível através da parábola das 10 virgens, um sermão profético. Todo mundo conhece a história que é 10 virgens, tinha 10 virgens, 5 ficaram atentos, estavam cheios do Espírito Santo, do azeite, e 5 não. E 5 encontraram o Senhor, e 5 não. Mas no começo da história, como está aqui bem evidenciado no versículo de número 5 do livro de Mateus, capítulo 25, fala que as 10 virgens, não 5, as 10 virgens achavam que o esposo estava atrasado, tardando. Jesus não vai chegar no tempo que nós esperamos. Jesus vai chegar quando ele escolheu de voltar. E eu posso lhe dizer que nós, a igreja de Cristo, vai ficar na terra até o dia que o chip vai ser implementado obrigatoriamente. Por quê? Porque a gente vai sempre dizer neste mundo, pelas pessoas que ainda está indecisa, que não tem aquela decisão de colocar o chip, não coloque, porque se você coloca o chip, nunca vai ver Deus. Claro que depois do arrebatamento, a gente sabe que para ter salvação vai perder a própria vida, mas de qualquer maneira vai ter uma segunda chance para estas pessoas. Então nós precisamos ficar até o último dia utilizando o talento que Deus nos deu para avisar este mundo. Jesus está voltando, não coloque o chip, peça perdão a ele e volta para casa. Queridos, este é o nosso chamado. Nós não fomos chamados para ser arrebatados e observar o mundo perecer. Não fomos chamados, escolhidos para ser embaixador do reino de Deus nesta terra. Então deixa para lá todos esses pastores que estão falando que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Isto não é Bíblia, é mentira, é um falso profeta que fala assim. Eu estou falando em espírito e verdade e com a palavra na mão. Então vigie, porque o Senhor Jesus vai deixar a gente até o último dia possível para a gente salvar as pessoas através da nossa testemunhança da palavra de Deus. Mentre na terra vai se derramar a ira de Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo, vai celebrar as bodas do Cordeiro. E houve como
que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regoziemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que não chamados a ceia, que são chamados a ceia das bodas dos cordeiros. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. João viu a igreja, viu a gente aí no céu celebrando as bodas do cordeiro. Que maravilha. Glória a Deus. Depois, 3 anos e meio, depois que Deus vai derramar sua ira sobre a terra, o Senhor Jesus vai voltar com a igreja neste mundo. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama e a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu que em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e eles as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto, em sua coxa, tem escrito este nome: Reis dos Reis, Senhores dos Senhores. Glória seja dada a Deus. Aqui de novo, João está vendo Jesus voltar com a igreja pela terra. Chegamos no final desse estudo. Eu queria compartilhar uma reflexão final sobre a volta de Jesus, com este título: E se fosse assim? Jesus relatou no capítulo 24 do livro de Mateus todos os acontecimentos do fim dos tempos. A um certo ponto, os discípulos perguntaram a ele: Mestre, mas quando vai acontecer o fim dessas maravilhas? Que a gente viu, as dores do parto, tudo isso a gente já estudou. Jesus respondeu: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui Jesus está falando com os apóstolos dele, que são hebreus. Ele está falando com o seu povo, dizendo: a geração que vai passar através de todas estas dores do parto não vai passar até eu voltar com a minha igreja. Então, o tempo que Jesus disse que deveria passar é uma geração. Na Bíblia, no livro dos Salmos, Moisés profetizou mais de 3.500 anos atrás de quanto tempo dura uma geração. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, queridos. Então, uma geração dura 70 anos. Nós estudamos nesse estudo incrível quantas vezes encontramos este valor temporal de 70 anos. E se algum, pela sua robustez, chega a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Aqui Moisés está falando sempre do seu povo, Israel, voando. Então, segundo este versículo, se este versículo é profético, uma geração dura 70 anos. Mas para cumprir todos os tempos, chega até 80, depois Israel também vai voar. Mas isto é inclusivo os 7
anos da tribulação? Certamente. Então, se a gente tira de este valor de 10 anos que deveria faltar até o fim do tempo, a segunda vinda de Cristo que nós estudamos, ficamos com 3. Pergunta: quanto tempo Jesus passou na terra pregando o evangelho? 3 anos. Será que a gente tem 3 anos de tempo para pregar sobre a volta dele antes de o povo de Deus entrar na tribulação? Vamos estudar mais um pouquinho. A embaixada americana foi transferida para Jerusalém no 14 de maio de 2018, exatamente 70 anos após a criação do novo Estado de Israel. Então, hoje em dia, se a gente estuda na internet quanto dura uma geração dura 70 anos. Então, esse tempo já passou. Então, o Salmo de Moisés, que é hebreu, é um salmo profético. Então, o 14 de maio de 2028 se cumpriu esta profecia. Então, faltam 10 anos somente para Jesus voltar com a própria igreja, já no final de tudo, para depois arrebatar também um povo de Israel, como nós vemos que aquele povo degolado, que vai encontrar o Senhor no ar, para depois ser sacerdote no reino de Deus também, por 1000 anos, vai reinar com ele para sempre. Então, se tudo isso não é coincidência, nós estamos à frente de um tempo determinado. Ou seja, o 14 de maio de 2028 vai acabar com tudo. A igreja vai voltar. No meio de 7 anos que vai começar a tribulação, o 14 de maio de 2021, no meio da tribulação, 3 anos e meio depois, a igreja vai ser arrebatada. Isto é, se tudo isto é assim, você pode concordar comigo que falta verdadeiramente pouco à vinda de Jesus. Pouco tempo para Jesus Cristo voltar, estamos prontos para viajar. Nós vemos que o templo é próximo para ser construído. Daqui a poucos meses, o plano de paz vai ser entregue entre os israelos e os palestinos. Tudo concorda com tudo isso. Então, meus queridos, vamos voltar para casa. Vamos nos alegrar, porque nós somos a geração do arrebatamento.
Deus seja louvado e glorificado. E agradeço a Deus por cada um que assistiu até aqui. Agora vou lhe dar um pequeno presente, porque conseguiu assistir até o fim desse estudo. Este é o meu presente para quem chegou até aqui no final deste vídeo, no final desse estudo muito grande, extenso. É uma reflexão pessoal final sobre a volta de Jesus, mais pessoal, mas baseada na Bíblia. Não é interpretação. E se fosse assim, meus queridos? Então, se fosse assim, nós estamos verdadeiramente no final dos tempos. Você tem Bíblia na sua casa, pode estudar, pode pedir a Deus direção. Se é assim, Deus vai lhe responder. Porque se você chegou até aqui, tem o desejo de conhecer a verdade. Amém? Eu quero deixar vocês só com uma índica que eu acho muito interessante. Nós observamos que os 70 anos, a partir do 14 de maio de 1948, até o 14 de maio de 2018, passaram certinho e justo, ou seja, no mesmo dia. Não passou um dia mais ou um dia antes. Então, os 10 anos que nós observamos que deveria faltar nos fins dos tempos, que são divididos com 7 anos de tribulação, que vai chegar no final, e os primeiros 3 são 3 anos de avisar o mundo, como Jesus andou 3 anos na terra avisando, falando do evangelho da verdade. Nós temos 3 anos que eu comecei já, desde o 14 de maio de 2018, dizendo que falta esse 10 anos para Jesus voltar com a sua igreja. Ou seja, no meio da tribulação, já tem um arrebatamento. Se a gente faz uma contagem do 14 de maio de 2018, o tempo é verdadeiramente pouco. São 3 anos mais 3,5, 6 anos e meio. A partir do 14 de maio de 2018, Jesus está aqui arrebatando a sua igreja. Já passou 1 ano e meio. Então, o tempo está passando ligeiro. E nós vamos ver nos próximos meses que Emmanuel Macron vai assinar o plano de paz, vai permitir a reconstrução do Templo de Salomão. Vamos ver tudo isso. Amém? Aquilo que eu acho incrível em todos estes versículos, e eu vou brevemente resumir o final dos 7 anos, como se compõe, dos últimos 10 anos, me perdoe. Então, o 14 de maio de 2018 começou a pré-tribulação. Passam 3 anos e a gente entra o 14 de maio de 2021 na tribulação, que começa, como a gente disse no estudo, através das 2 testemunhas, que são, ele vai pregar o evangelho em Israel para o povo de Deus acreditar em Cristo por 1260 dias. A Bíblia relata que depois de 1260 dias, eles vai ser morto por causa do Satanás, através de Erdogan, que vai matar ele na praça em Jerusalém. A Bíblia relata que 3 dias e meio depois, esses 2 testemunhos vai ressuscitar e todo mundo vai ver ele. E eles vai ser arrebatado no céu. Aí Israel vai acreditar em Cristo. 3 dias e meio é a metade de 7. 3 dias e meio depois desse acontecimento, acontece o quê? Chegamos no 1º de novembro de 2024. Que dia é este? É exatamente o começo da abominação. A abominação que causa desolação, que está no lugar onde não deve estar. É o 1º de novembro de 2024. Porque a partir do 1º de novembro de 2024, mais 1290 dias que falta ao final de tudo, como relata Daniel no capítulo 12, são 1290 dias. Estes 1290 dias que faltam estão divididos nesse sentido. 30 dias Israel vai ter de tempo para escapar, porque o Satanás vai ter domínio na terra, e também o Emmanuel Macron, para escapar da terra prometida para os Estados Unidos da América, que é o deserto. Vai voar, como a gente estudou.
certo? E vai depois deste tempo que Deus vai permitir para Israel escapar, vai ter uma perseguição de 1260 dias, como relata o capítulo 12 do Apocalipse. Então, queridos, fazendo uma soma, ajuntando os 1260 dias das duas testemunhas, 7 dias incríveis dos dois testemunhos que vai ser morto e arrebatado. Eu posso lhe dizer que aqui, nestes dias, provavelmente vai ter o arrebatamento da igreja. Desse outro 30 dias de Israel para escapar, mais 1260 dias, o total desse período dá 2.557 dias, 7 anos. Pronto. Se a gente faz uma contagem dos dias que passam do 14 de maio de 2021 até o 14 de maio de 2028, o dia que Jesus hipoteticamente deveria voltar com a igreja arrebatada, queridos, o total dá exatamente 2.557 dias. Isto é uma última, vamos chamar de coincidência, para que acredita nas coincidências, mas para que acredita no Espírito Santo, per revelação divina, é o tempo certinho que Deus vai voltar através do seu Filho Jesus Cristo nesta terra. Então, eu oro e agradeço você e abençoo cada um de você que chegou até aqui nesse estudo e que Deus confirma tudo isso no seu coração para você mesmo ser embaixador de Cristo na guerra dos últimos dias. Deus abençoe em nome de Jesus.